Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui representando os 25 professores do curso de Pedagogia. Agradeço a todos os acadêmicos e professores da educação básica, agradeço aos professores do ensino superior, especialmente os colegas de curso de Pedagogia que estão aqui reunidos para essa aula inaugural. E peço licença a todos para adentrar nos mais diferentes espaços nos quais nos encontramos, no geral, no sagrado espaço do nosso lar. A aula inaugural, ou aula magna, do latim, significa grande. É a aula em que se convida um renomado professor da área a fim de enviar uma mensagem à comunidade acadêmica. Nosso curso de pedagogia funciona desde 1966. Portanto, este é o 55º ano letivo. E temos a honra de receber como palestrante o nosso querido professor João Luiz Gasparim. Eu lembro a vocês que no final terá a lista de presença, também que será disponibilizada. E dando continuidade, apresento a mediadora da palestra, nossa querida professora Nilva de Oliveira Brito dos Santos, que muitas vezes coordenou essa atividade quando ocupava o serviço de coordenadora do curso de Pedagogia. Obrigada, professora Nilva, por ter aceitado esse convite. É uma honra recebê-la, a senhora que é doutora em Educação e pesquisadora na área de Ensino e Didática. Olá, meus cumprimentos à professora Rita, coordenadora do colegiado, pelo convite que nos foi feito para mediar este evento de hoje. Aos colegas professores do colegiado, aos acadêmicos de pedagogia, professores da rede estadual e municipal de educação, aos membros do nosso grupo de pesquisa, o GTPEC, demais participantes e o nosso ilustre convidado, professor doutor João Luiz Gasparim, da Universidade Estadual de Maringá, por quem tenho um carinho e admiração e que aceitou prontamente o nosso convite para esta atividade organizada pelo colegiado. Conforme anunciado, sou professora Nilva, hoje professora aposentada desta universidade, campus Paranavaí, mas ainda vinculada à instituição pelo grupo de pesquisa, estudo das teorias e práticas pedagógicas na perspectiva crítica da educação escolar. Grupo de pesquisa este que tem como um membro do grupo também a professora Fátima Francioli, que é professora do colegiado de pedagogia. Esse grupo se constituiu em 2013, um grupo que se mantém em movimento constante e tendo como base teórica dos nossos estudos investigar aí a pedagogia histórico-crítica e a teoria histórico-cultural. Tenho a honra de ser a mediadora do evento desta aula inaugural, cujo tema é Aula Remota e Educação Básica, Desafios Didáticos Pedagógicos. Prosseguindo, queremos, então, fazer uma breve apresentação do convidado do dia, sua formação acadêmica, carreira profissional, com quem eu tive o privilégio de aprender enquanto aluna e orientanda em 2 momentos especiais por mim vividos, numa pós-lato sensu e no doutorado em educação. Professor Dr. João Luiz Gasparim possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, graduação em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí, a nossa antiga FAFIPA, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação, História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor vinculado à Universidade Estadual de Maringá, atuando no programa de pós-graduação em Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase, principalmente nos temas ensino e aprendizagem, avaliação, planejamento de ensino, formação docente,
com uma longa trajetória de trabalho na área educacional nos mais diferentes municípios do nosso estado e demais estados do Brasil. Com a palavra, querido professor, doutor João Luiz Gaspari. Obrigado, Luísa. Cumprimentando a você, a Rita, a Rebeca, cumprimento todos os professores que estão participando deste evento, todos os acadêmicos e acadêmicas da instituição de Paranavaí, na qual tive a honra de ser aluno e professor no curso de letras e depois como professor no curso de pedagogia. É com alegria e com satisfação que tentarei apresentar para vocês algumas reflexões sobre alguns aspectos do contexto atual, dentro do qual nós nos situamos e estamos convidados a apresentar nossas sugestões, mas, ao mesmo tempo, somos desafiados, mais do que nunca, a reinventar a nós mesmos e a nossa didática e aos nossos processos pedagógicos, didático-pedagógicos, em todas as áreas em que atuamos. A minha fala será não uma fundamentação teórica, mas uma reflexão sobre o momento atual, buscando mais apontar alguns desafios para nós, professores de ensino superior, para os acadêmicos que estão cursando o curso de pedagogia e outros cursos, e para professores que estão na ativa, no ensino fundamental, médio, na educação básica, porque todos nós somos envolvidos no mesmo processo de ensino-aprendizagem em todos os níveis. Mas o momento em que nós nos encontramos, ele é altamente desafiante. Nesse sentido, nós temos que enfrentá-lo e fazer com que a nossa ação responda às necessidades do tempo presente. E eu iniciaria, talvez, com uma pequena reflexão de um pequeno poema de Fernando Pessoa, chamado Tempo de Travessia. Ele diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu creio que o tempo da pandemia em que nós vivemos, ele nos desafia a novos caminhos, a novos lugares, a novas roupas. Creio que talvez muitos professores lembrem que no período de 2013, 2014, 2015, havia muitas reclamações, e eu sei porque estava acompanhando professores de ensino fundamental e médio, havia muitas reclamações por parte dos professores e pais de que os alunos não prestavam mais atenção em sala de aula por causa dos celulares que eles estavam utilizando durante a aula em que o professor ministrava o seu conteúdo. Isto é, os celulares eram muito mais interessantes, ainda que não fizessem parte dos recursos pedagógicos, do que a aula do professor. Num determinado colégio, pais e professores se reuniram e decidiram proibir o uso dos celulares em sala de aula durante a exposição, durante a aula do professor. Se alguém fosse surpreendido acessando o telefone, ele seria recolhido e guardado por 15 dias na secretaria da escola. Os pais teriam que buscá-lo depois. Se fosse reincidente, ficaria o telefone preso por 30 dias. E as queixas continuavam, porque mesmo aqueles que perdiam o telefone por esse período, depois buscavam e voltavam a fazer a mesma coisa. E se queixavam todos de que a maturidade dos adolescentes, dos jovens, não sabiam utilizar o telefone de forma devida. Isto é, eles o utilizavam em sala de aula quando não era permitido. E as reclamações eram
constantes. Tanto assim que, levadas as queixas à Secretaria de Estado da Educação, o então governador Beto Richa, num decreto 18.118, decretou que, primeiro, fica proibido o uso de qualquer aparelho, equipamentos eletrônicos durante o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio do Paraná. Ou seja, está proibido o uso dos telefones celulares em salas de aula. Artigo 2. A utilização só poderá ser feita desde que para fins pedagógicos. Mas não havia nenhuma sanção. Quantos professores utilizaram o telefone depois deste decreto? Eu creio que nós continuamos, na maioria das vezes, fazendo nossas aulas normais, e os alunos foram pedidos de usar o telefone simplesmente. Numa determinada escola em que estive trabalhando, no início da aula, a professora recolhia todos os telefones e colocava no parapeito da janela para que ninguém atendesse, e no final da aula, cada aluno pegava o seu e ia embora. Bom, vejo que essa é uma situação que ocorreu alguns anos atrás. Em 2014 foi o decreto do governador. O que é que nós observamos recentemente? Que muitas escolas, os professores de muitas escolas foram procurar pessoas que tivessem telefones mais antigos ainda em bom uso e pudessem doá-lo para as escolas para usar pelos alunos. Isto é, mudou completamente a relação com a tecnologia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pandemia veio para nos acordar para o uso de aparelhos dos quais nós temos conhecimento, mas que o uso em sala de aula ainda não era tão necessário ou não era evidente. Porém, se cada época tem os seus problemas, com certeza também possui as suas soluções. Porque ninguém se propõe um problema, uma questão, para a qual ao menos não tenha, ainda que em mente, uma determinada solução. Portanto, se o uso do celular era proibido e hoje é necessário mais do que nunca, esse mais do que nunca implica que nós também temos que rever nossas posturas e nossas posições em termos de trabalho e de uso dos recursos de que dispomos. Eu diria que hoje a nova forma de comunicação humana é muito mais determinada pela máquina, pelo uso que nós fazemos dela, da televisão, do rádio, dos jornais, especialmente do celular, dos tablets, dos smartphones, de todos os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição. Porém, a gente também tem uma formação, especialmente dos professores mais antigos. Veja uma coisa, qual é o melhor caminho para executar uma viagem? Aquele que a gente já conhece, aquele que a gente já domina, aquele que nos conduzirá àquilo que a gente quer. Porém, se eu trilhar sempre o mesmo caminho, ele me levará sempre para o mesmo lugar. Se eu quiser visitar lugares novos, diferentes, interessantes, eu tenho que adotar um novo caminho. O novo caminho implica sempre em incerteza. Por quê? Você decide, você planeja, você inserta a viagem, todavia você não conhece todo o caminho, porque o caminho você faz à medida que você anda. Então, se eu quiser algo novo, eu tenho que andar por caminhos novos. Existe coisa mais tranquila do que uma aula expositiva, como essa que eu estou fazendo? Ninguém está me contestando, ninguém está perguntando, ninguém está reclamando, todos os alunos estão atentos, eu sei o conteúdo, os alunos anotam, decoram, fazem prova, a professora atribui nota. Sim. É errado? Não. É uma forma de trabalho. Mas esse é o novo, não é o novo caminho. Esse é o caminho que nós percorremos, é o velho caminho, que não deve ser jogado fora. Mas ele sempre nos conduzirá pela mesma via. Nós não teremos novas surpresas
com as nossas aulas expositivas. E quantas delas eu já ministrei e nós todos ministramos. A tecnologia não suprime o professor. Ela é um recurso que deve ser utilizado, que deve ser usado com criatividade, mas como um auxílio para a infinidade de conteúdos que nós temos à nossa disposição. E hoje, mais do que nunca, nós vamos ver algumas considerações sobre, por exemplo, a educação remota, que é um desafio para alunos, para professores, para pais, para a nossa sociedade como um todo. Não só escolar, mas econômica, política, social, religiosa, ética, moral, todos estamos no mesmo caminho. A pergunta que fica para nós professores é: qual é a didática que nós temos para essa nova realidade social, econômica, política, educacional, escolar, de trabalhar os conteúdos científico-culturais que nós temos que trabalhar com os nossos alunos? Qual é a nova forma de ação do professor? Se os professores desenvolvem hoje campanhas para que todos os alunos tenham celular, tablet, smartphone ou aparelhos que possam acessar os conteúdos que são transmitidos, nós temos que ter claro que não basta ter um aparelho em mãos. A Prefeitura de São Paulo está disponibilizando 505 mil tablets para alunos do ensino municipal. 100 mil já foram entregues. Aliás, 200 mil já foram entregues. Na Folha de domingo, de São Paulo, traz que 100 mil alunos da cidade de São Paulo não conseguem acessar as aulas. Por quê? Porque uma torre, em princípio, de sinal, ela comporta, em média, 1.000, 1.500 acessos ao mesmo tempo. E em algumas regiões da cidade de São Paulo, esse acesso está sendo, em média, de 8 a 9 mil ao mesmo tempo. Ou seja, ninguém consegue acessar nada. Isto é, não basta ter o aparelho, é preciso que, além da escola, haja recursos, haja possibilidades que vão além do simples aparelho ou do aparelho que nós temos em mãos para a gente poder trabalhar. E aí nós entramos em uma questão muito interessante, ao mesmo tempo muito séria, que nos desafia e, ao mesmo tempo, nos coloca numa situação de vanguarda e de renovação de todo o trabalho, de todo o processo do ensino e aprendizagem. Isto é, a virtualidade, a educação à distância, a educação de uma forma que não é a presencial. Todavia, não basta dizer isso. Nós temos que ter clareza que isso implica numa nova forma de trabalho, numa nova forma de ministrar o conteúdo, isto é, numa nova didática. Não é só para os professores, os pais estão envolvidos. Se os filhos não podem ir à aula, não podem ir à escola, eles estudam em casa. Quem é que acompanha os alunos em casa? Quais dos pais têm condições de ficar 4 horas, 8 horas por dia com seus filhos para poder realizar o processo de ensino-aprendizagem, já que os alunos não podem ir às salas de aula? Eu diria que talvez, como desafio, porque o título desta live seria Desafios Didático-Pedagógicos para a Aula Remota. Vale para nós, professores todos, mas especialmente para acadêmicos e acadêmicas que estão se formando e que, ao sair, não vão mais encontrar a aula presencial como estão encontrando hoje. Vão encontrar uma nova realidade. Então, eu creio que o momento de preparação é agora, é durante o processo de formação. Provavelmente as instituições de ensino superior, elas não estejam todas, nem elas, preparadas para esta nova realidade. Mas não adianta sonharmos com algo que nós não iremos encontrar. Nós iremos encontrar uma nova
sociedade uma nova forma de ensino-aprendizagem que está se delineando cada dia mais com clareza. Mas de toda crise sempre sobra algo positivo. Dentro dessas novas tecnologias, nós destacamos, em primeiro lugar, por exemplo, aquela que já está instituída, a educação à distância. Esta já é uma forma institucional que é conhecida, que há mais de 100 anos está à disposição, praticamente assim, ou de todas as formas, mas hoje ela já é algo instituído, que tem uma estrutura própria, que tem uma estrutura, eu diria, institucional, funcionando há muito tempo, com muitos recursos e funcionando muito bem. Houve momentos em que se criticou muito a educação à distância. Hoje, nós todos vivemos na educação à distância. Porém, não na educação à distância em si, que já tem as aulas prontas, presenciais, que em cada polo tem seus representantes, tem seus núcleos, tem as pessoas responsáveis que cuidam, que trabalham, e todas têm uma estrutura tecnológica de altíssimo porte, que comporta todo esse processo, todo esse trabalho. Eu diria que nós estamos hoje trabalhando, talvez, com algo mais simples, que é o ensino remoto. É um tipo de educação à distância, porém com menor estrutura, como nós estamos vivendo hoje. Nós não temos a estrutura ainda hoje do ensino remoto em nossas salas de aula, em nossas casas. Por quê? Se na educação à distância o aluno se matricula, geralmente é aluno adulto, ele é livre para ir, para fazer, para não ir, para fazer antes, depois, pode fazer de forma síncrona ou de forma assíncrona. Nem sempre isso é possível hoje. Isto é, no ensino remoto, o professor tem que trabalhar ao mesmo tempo com o aluno presencial e o aluno doméstico, o aluno que está em casa. Como isso pode ser resolvido? Então, o ensino remoto, ou a aula remota, o ensino híbrido, são soluções, são questões que emergiram, de repente, no nosso processo de ensino-aprendizagem em nível nacional, estadual e municipal. E não podemos dizer que a gente não quer. Esta é a realidade. É com ela que nós temos que trabalhar, é com ela que nós temos que nos fazer valer como pessoas, como professores e como educandos. Qual é a nossa visão de transpor a aula presencial para a aula virtual, online e material? Qual é o desafio que nós temos à nossa frente como professores e como futuros professores para podermos trabalhar hoje os nossos conteúdos e como nos preparar para o amanhã, para o imprevisível, de certa forma já previsto também, mas que requer uma nova postura nossa, dos professores e dos alunos. Por quê? Como é que eu vou trabalhar com meus alunos online? Eu não tenho a presença física dos alunos. Posso tê-los, posso vê-los, posso controlá-los, porque a tecnologia me permite, mas eu não tenho a presença física, porque tudo é remoto, geograficamente distante. Claro, isto é emergencial. Todos nós estamos torcendo para que volte ao normal, relativamente, o ensino presencial. Por quê? Porque todos nós, desde 2020 e 2021, agora fomos desafiados a arquivar todos os nossos planejamentos feitos durante a Semana Pedagógica para o ensino presencial desde o início de 2020. Tudo foi engavetado. Veio a emergência de uma nova proposta de ensino-aprendizagem para a qual nós não estávamos preparados. Nós não estávamos preparados. Nós não temos a presença física do aluno, mas a presença social. Isso implica que é urgente ressignificarmos nosso processo didático-pedagógico em relação
a nós mesmos e aos nossos alunos. Algumas questões em relação ao ensino remoto implicam na preparação dos professores para lidar com a tecnologia. Veja como nós estamos num processo, especialmente nós mais adultos, e eu mais do que nunca, vocês ainda que são jovens, têm possibilidade mais rica do que eu, mas as nossas crianças hoje nascem com essa tecnologia. São os nativos. Porém, as aulas remotas, elas criam uma certa insatisfação, por exemplo, em relação aos próprios pais, porque eles podem dizer, e às vezes dizem, os meus filhos não estão aprendendo, estão insatisfeitos, estão cansados. Isso tudo faz parte do processo que nós estamos vivendo hoje. Como fazer isso? Se é com crianças, é complicado. Se é com alunos adultos, você pode inverter, solicite a eles que façam perguntas, que eles vejam um texto e depois eles perguntem ao professor, ou que façam perguntas ao professor para que o professor responda para o conteúdo que está sendo ministrado. Uma pesquisa feita por um grupo de professores da USP, São Paulo, sobre o comportamento dos jovens face às mudanças digitais e o uso dos celulares. Algumas conclusões são interessantes, mas não novas. Em primeiro lugar, a dificuldade de acesso à internet. Há o isolamento social porque o aluno não sai de casa. O entusiasmo dos jovens pela tecnologia é fantástico, mas quando se trata de conteúdo de sala de aula já não é tão interessante, não se interessa muito. Resultados, os estudantes estão relativamente desmotivados para acompanhar os conteúdos que eles já não estavam muito interessados na aula presencial. Não, as aulas, nem sempre as aulas, durante as aulas online durante a pandemia, nem sempre foram muito interessantes e nem sempre eficazes. Isto é, como é que nós vamos nos haver com as nossas aulas, com os nossos alunos, com os nossos trabalhos, com as nossas referências didático-pedagógicas que estão ocorrendo ou que nós tínhamos como certas e que agora precisam ser modificadas. O ensino híbrido, que é uma das modalidades que combina o ensino presencial e à distância, que está em questão, está em execução em nosso Estado, implica em que haja toda uma estrutura de presença e de ausência. Nós temos ali desafios em termos de atividades, de projetos, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, trabalhos colaborativos, trabalhos personalizados. Como fazer com que os nossos alunos aprendam o conteúdo? E muitas vezes os nossos educandos não estão lá muito interessados no conteúdo que nós, professores, julgamos importante e fundamental, e eles julgam que não é. Isso nas aulas presenciais. Como é que eles vão se comportar em relação a esse mesmo conteúdo, sabendo que não é agradável a forma como eles estão recebendo este conteúdo. Então, é complicado este processo de ensino e aprendizagem. Pelo que consta, no Paraná, há 2.100 escolas estaduais, mais de 1 milhão de estudantes, 350 mil profissionais da educação, entre professores, gestores e trabalhadores das escolas. Como é que isso nós vamos resolver? Quem está hoje no ensino fundamental e médio atuando sabe do que estou falando no ensino híbrido e como o ensino tem sido um desafio permanente de todo professor para trabalhar com os nossos educandos, fazendo com que eles aprendam o que é necessário e que julgamos fundamental. Uma outra questão que está surgindo, e quando digo que essas questões são importantes, me refiro especialmente aos acadêmicos e acadêmicas,
Porque ao saírem da instituição e se tornarem professores, vocês terão isso à sua frente. Não espere, como nós, professores, somos apanhados de surpresa, vocês ainda têm a possibilidade de desafiar a vocês mesmos e aos seus docentes a pensarem num novo arquétipo, numa nova modalidade de trabalho de ensino e aprendizagem. Veja um outro desafio que nos diz respeito e para o qual a gente diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, é o ensino domiciliar, homeschooling, que está hoje para ser aprovado, se já não foi, pelo que não foi ainda, em nível federal. E é o governo interessado, o Ministério da Educação interessado, para que seja especificamente aprovado o trabalho doméstico. Mas o Brasil ainda não tem uma legislação federal para regulamentar isso. Por isso, há necessidades urgentes de mudança na Constituição, na LDB, no Estatuto da Criança, porque a LDB prevê que todos são obrigados a estarem matriculados em uma escola. E quem estuda em casa vai estar matriculado onde? Segundo, quem é que vai ministrar o ensino domiciliar? É o professor? É alguém contratado? Como é que a gente vai fazer isso? A relatora do projeto é a deputada federal Luísa Canziani, aqui do estado do Paraná, e ela visa resguardar o direito das crianças e regulamentar o dever das famílias, respeitando a base nacional comum curricular. Uma outra questão, para que haja um ensino domiciliar, um ensino doméstico, domiciliar melhor, é necessário que um dos responsáveis tenha, no mínimo, ensino superior. E se um dos pais não tiver ensino superior? E se alguém for contratado para ministrar aulas para os seus filhos e não tiver ensino superior? Então, é uma questão que está à disposição, que está nos desafiando e, ao mesmo tempo, exige que a gente tenha muito cuidado, porque não é assim tão simples, tão fácil, não. A criança fica em casa, hoje, se a criança não vai à escola, os pais são responsabilizados e podem ser acusados de abandono escolar. E se a criança não vai à escola, diz, estou estudando em casa? Porque é uma série de questões implicadas nisso. Todavia, já estão sendo feitas algumas alternativas, mesmo que a revelia da lei, porque, às vezes, há que insistir, mesmo ao arrepio da lei, não negando, mas, ao mesmo tempo, mostrando que é necessário. Por exemplo, em Brasília, a lei sobre o ensino domiciliar já foi aprovada. Há uma cartilha do MEC orientando para um direito humano, tanto dos pais quanto dos filhos, a educação domiciliar. No Rio Grande do Sul, foi aprovada já a lei para o ensino domiciliar. Aqui no Paraná, em Cascavel, Toledo, Guaíra, todas as experiências que estão tentando fazer em nível estadual, nem tanto, mas especialmente municipal, tentando fazer com que o trabalho seja feito em casa. O que isso implica para nós, professores, formadores de futuros professores, e, ao mesmo tempo, como responsabilizar e como formar os nossos alunos, os nossos futuros professores, dentro do processo no qual nós vivemos. Esses elementos, ensino remoto, aula invertida, aula domiciliar, educação à distância, são todos temas que não eram comuns nem necessários alguns anos passados. Hoje, eles são emergentes. Não há mais que se desresponsabilizar em psicologia, em sociologia, em metodologia, em didática, em área nenhuma, porque este é o nosso novo mundo real, que é absolutamente virtual. Isso é complicado. Uma outra questão que entra ali, e é séria, é a avaliação. Todos nós conhecemos avaliações, fizemos dezenas de avaliações, fizemos dezenas de trabalhos, e sempre presenciais. As aulas
educação à distância, numa determinada época, as aulas eram online. Porém, as provas eram presenciais. O aluno tinha que vir à instituição para fazer a avaliação, para fazer a prova. Como é que nós vamos trabalhar hoje com os nossos educandos para avaliá-los? As orientações do Estado existem, elas estão claras, mas não é simples para fazer este processo de avaliação. Por quê? O educando tem que mostrar que se apropriou de um conhecimento, que se apropriou de uma teoria, que se apropriou do que é necessário para o nível em que ele se encontra e tem que provar que ele sabe. Talvez a maior preocupação de nós, ou de muitos professores, não é como elaborar as perguntas, é como controlar o aluno para que responda aquilo que foi perguntado. E aí as coisas se complicam. Por quê? Veja, nós sempre pensamos, na sala de aula, que nós estamos fazendo avaliação. Na verdade, na minha concepção, a maioria dos nossos alunos não faz avaliação, faz prova. Por quê? Numa avaliação não precisa fiscal. Numa avaliação não há necessidade de ninguém estar vigiando você. Porém, numa prova precisa fiscal. Por que num jogo de futebol tem jogadores, 2 times, tem um juiz que tem autoridade, tem 2 bandeirinhas e agora tem ainda o VAR, né? Isso é, por que tem que controlar tanto? Por que numa corrida de carro, de Fórmula 1, se controlam os milésimos de segundo? Porque não é avaliação, é prova. A prova precisa de vigilância. Então, esses dias vi um artigo interessante. Apontava mais de 20 itens, mais de 20 recursos de como o professor pode controlar o seu aluno. Eita, me está ouvindo? Ia fazer uma brincadeira com você. Você está mexendo a cabeça. Se você está fazendo uma prova, você olha para o lado, o professor desconfia. Você está colando, você está copiando. Hoje se usa a inteligência artificial para controlar o aluno, os barulhos que acontecem, tem que ter a câmera ligada, você não pode mexer a cabeça, você fica olhando para frente, você não pode mexer, você não pode consultar, não pode olhar. Por que tudo isso? Porque é prova. Prova se controla. Provas não tem escapatória, você tem que estar ali, o aluno tem que provar que sabe, e para isso não pode colar. A cola hoje se torna facílima dentro do Ctrl+C, Ctrl+V, você faz tudo o que você quiser. Mas, veja, isso parece brincadeira, não é? É muito sério. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer provas. E prova presencial, você tem os alunos, coloca todos eles em fileira, de preferência, um atrás do outro, para que só olhe para as costas do outro e não possa colar. Mas sempre se cola, sempre faz a cola no papelzinho, da borracha, na coxa, onde você quiser, e o aluno olha, e faz, e copia. Então, vamos ver, a questão da avaliação não é uma coisa muito simples. Nós temos que levar em conta os recursos que nós temos e talvez reformular o processo de elaborar questões de como, para que o aluno mostre a aprendizagem que teve durante o período em que esteve à disposição da sala de aula e do professor. Tudo isso que estou dizendo tem implicações muito sérias na formação de professores. Ensino fundamental, ensino médio e de nós, professores do ensino superior. Quais são as melhores formas de promover o conhecimento neste mundo nosso de saberes, fluidos em metamorfose permanente? Qual a melhor tecnologia? Como é que nós, professores, devemos nos formar? Qual é a didática necessária hoje para nós, professores de ensino fundamental, médio e superior? Qual é a base metodológica do ensino? Existe hoje, diante desta situação de pandemia, existe um novo processo de ensino-aprendizagem sobre o qual nós temos domínio.
Há diversas resoluções e deliberações do Estado do Paraná que orientam para a formação do professor, sobre o encaminhamento dos professores nas escolas, como encaminhar o processo de ensino-aprendizagem, como se faz as orientações para plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, diários eletrônicos, videoaulas, videochamadas. Há informações, mas essas elas estão chegando de surpresa. Não foram trabalhadas em sala de aula ou em nível superior no curso de formação. Então, não basta disponibilizar os recursos tecnológicos, nem o seu uso apenas mecânico. É preciso que, além a parte mecânica, você tem que saber dominá-la com perfeição. Tanto assim que tem que ser esquecida, para que ela passe a ser um hábito. Como o nosso hábito antigo de escrever à mão, você não pensa no A, no B, no C. Você escreve a palavra João e escreve João. Não precisa pensar no J, no A, no A. Quer dizer, nós temos que ter o domínio técnico do aparelho que nós temos à nossa disposição. A responsabilidade para a formação dos professores em nível de Estado é da Secretaria de Estado da Educação. Isso não se nega, porque não é uma escola apenas que vai ministrar o conhecimento, ministrar o conteúdo. Isso está registrado em declarações e deliberações, em resoluções da Secretaria de Educação do Estado, que a responsabilidade mantenedora é o Estado e, portanto, ela é que se responsabiliza para o processo de aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem dos professores. Bem, diante disso, como é que nós estamos em nossa formação de trabalho, de formação? Porque se nós estamos no trabalho cotidiano, pedagógico, de ensino fundamental e médio e também superior, como é que nós estamos adotando, por exemplo, o nosso modelo híbrido? O que é que nós conhecemos sobre o modelo híbrido na sua essência para podermos trabalhar com eficiência o processo de ensino-aprendizagem, de tal forma que a gente tenha como resultado um bom aprendizado dos nossos alunos. Numa resolução 673 de 2001 da Secretaria, em seu artigo 8º diz: ofertar formação continuada para professores e equipes gestoras da rede sobre metodologia do ensino híbrido. Isso é o Estado que se responsabiliza. Precisaria saber quanto disso tem sido feito e qual é a possibilidade que nós temos de imediato também de nos formarmos dentro dessa metodologia, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Tem uma coisa que eu não estou me aprofundando em temas como, por exemplo, aqueles que só enunciei: educação à distância, ensino remoto, ensino híbrido, sala de aula invertida, a educação domiciliar. São desafios que estão postos para nós. Não tenho resolução, não tenho solução para essas questões, mas elas me desafiam. Nunca eu tinha pensado nisso. Por necessidade, por gosto, por me interessar por educação, comecei a ler mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás sobre essas questões e me dei conta que, ainda bem que estou aposentado, eu preciso voltar à sala de aula. Eu acho que eu não me adaptaria mais, porque toda a minha formação de 55 anos de magistério de sala de aula, eu já não conseguiria mais ser um professor online, um professor de ensino híbrido, um professor de homeschool e assim por diante. Mas não me desresponsabilizo disso. Sou educador, continuo na universidade e continuo trabalhando dentro disso. Mas eu creio que mais do que refletir de imediato sobre isso, é preciso que a gente pense um pouco mais longe, um pouco mais profundamente em alguns aspectos. Vejam, isso que nós estamos vivendo hoje, e que se aguçou pela pandemia, não é novo. Apenas nós, professores, nem sempre estivemos atentos e não necessitamos, no ensino presencial, de mudanças significativas. Por quê? Porque velhos
caminho, o bom caminho da aula expositiva, do ensino dirigido, do ensino condicionado, ele é bom e funciona. Eu sempre defendo que nenhuma teoria, nenhuma tecnologia, nenhuma tendência pedagógica é melhor que a outra. Ela responde a um tempo e ela faz aprender. Uma boa aula expositiva é um excelente recurso de ensino e aprendizagem. Por quê? As críticas que se fazem à aula expositiva e diz que o aluno é passivo, na minha concepção, isso é mentira. O aluno que está atento não é passivo. O aluno está matutando, ele está trabalhando, ele está ligando, fazendo conexões com aquilo que ele conhece, com aquilo que o professor explicita, ele está altamente ativo, atento. Portanto, ele não é um ser que se recebe, não. Ele sabe o que está fazendo. Ele liga o conhecimento que ele tem anterior com o novo e se posiciona. Mas nós estamos numa sociedade que hoje é chamada uma sociedade líquida. Isso nos desafia a todo o instante. Para entendermos um pouquinho essa sociedade líquida, que a gente trouxe apenas alguns aspectos mais específicos na educação, não entramos na questão política, econômica, social, mais ampla, ficamos adstritos à sala de aula. Mas para entendermos a sala de aula, nós temos que sair um pouco dela e começarmos a entender um pouco o processo mais amplo na dimensão social. Eu diria que nós passamos de uma sociedade estática, mais tradicional, para uma sociedade mais dinâmica. Ora, a sociedade dinâmica, ela só existe, só se contrapõe à medida que eu falo, que eu me refiro à sociedade mais tradicional. Eu diria que nós vivemos hoje em uma sociedade em que tudo é fluido, é líquido, mas que ainda é palpável, que ainda é perceptível. Vejam as relações humanas que nós vivemos hoje. Proibido pela pandemia de nos encontrarmos fisicamente, estamos nos comunicando e nos vendo. Mas eu estou vendo Niva, mas não é Niva, é uma imagem apenas. Posso ver você, posso conversar com você, mas você não é a pessoa que está aqui dentro do meu aparelho no monitor. Isto é, os meios de comunicação possibilitam tudo, mas ao mesmo tempo nos desligam fisicamente uns dos outros. Isto é, vivemos numa sociedade relativamente imaterial. Como vamos trabalhar isto em nossas aulas para que o conteúdo necessário hoje seja trabalhado, seja entendido? Isto é, como é que nós vamos entender a sociedade hoje com o conteúdo científico, tecnológico, social necessário para o mundo presente? O conceito de escola também evoluiu. Vejam, nós estamos conversando agora, eu com vocês, nós não estamos numa sala de aula, não estamos num auditório, num anfiteatro. A sala de aula não existe mais hoje. Existe, vai na escola, no prédio, mas a sala de aula é onde você está. No seu escritório, na sala de refeições, na rua, onde você está com o aparelho. Você não está mais num lugar físico, necessariamente. Eu diria que, ao ensino presencial, seguiu-se o ensino remoto, o ensino online, o ensino não presencial. Porém, dentro desta perspectiva, nós temos que entender que, se nós falamos hoje numa modernidade que, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele nos fala da sociedade líquida, do tempo líquido, do amor líquido, do medo líquido, da educação líquida, de toda a sociedade que, de certa forma, já não é mais sólida. Comparando com a Idade Média, por exemplo, no início da Idade Moderna, quando as instituições eram mais consistentes, mais dogmáticas, mais tradicionais, mais rígidas, tudo era mais sólido, permanecia, bem ou mal, mudava muito mais lentamente. Hoje, porém, a partir da Revolução Industrial, portanto, não é de hoje que essas alternativas, essas alterações estão ocorrendo.
Isso vem ocorrendo há mais de 150 anos. Desde o início da primeira Revolução Industrial, nós temos as alterações cada vez mais profundas em salas no mundo, na vida. Todavia, a escola, ainda que tenha a sua parte dinâmica, ela também tem a sua parte estática. Isto é, a dinâmica significa quando possível acompanhar o tempo. E a estática, você não pode mudar o regulamento, o regimento a cada dia, você não pode o aluno fazer o que quiser, quando desejar e quando pretender. Nós vivemos numa sociedade que tem a parte dinâmica, especialmente da escolar, e a sua parte dinâmica. Só que a parte estática da escola nos conduziu, eu diria que, a uma linha de educação que, apesar da escola nova, da escola tecnicista, da escola de Piaget, da escola da pedagogia histórico-crítica, o que ainda mais se vê hoje é a aula tradicional. Ou seja, nós estamos ainda na linha de montagem de 150 anos atrás, dentro da escola. Isto é, por que as cadeiras, as carteiras, normalmente estão enfileiradas uma atrás da outra em sala de aula? Isso não é natural, isso é social, isso é histórico. Isso é do tempo do início da Revolução Industrial, quando o aluno, quando a linha de montagem, a linha de trabalho da Revolução Industrial exigia obediência cega. Isto é, você tem que fazer. Quem assistiu o filme de Charlie Chaplin, nos tempos modernos, vai perceber como era necessário você não perder tempo, estar dentro da linha de montagem o tempo inteiro. Então, se a escola não formava para o trabalho, ela formava o espírito de obediência. Então, você tem que obedecer, por isso você tem que ficar um atrás do outro, para não conversar. Se você forma um grupo, você fica um frente para o outro e você conversa, você dialoga sobre o assunto ou sobre não o assunto, mas você pode ver o outro. Então, isso pode trazer desconforto para os professores. As relações sociais, econômicas, políticas, familiares, religiosas eram muito mais estáticas, muito mais severas, muito mais rígidas, muito mais sólidas, tanto em seu pensamento quanto em sua execução. Veja, se nós tomamos como um parâmetro a Idade Média, como se regia a Idade Média? Pelas estações do ano. Hoje ninguém mais obedece às estações do ano, nem o tempo. Às vezes o frio acontece onde não precisa e onde não é necessário, mas o homem altera toda a estrutura pelas tecnologias, ele produz o que quiser o ano inteiro, não precisa mais obedecer às estações do ano, às fases da lua, os períodos regulares de plantio e de colheita. A Revolução alterou significativamente todo o processo de produção de bens econômicos, de bens sociais, de bens culturais. E nós vemos a parte sólida da sociedade começar, como disse Bauman, a se tornar líquida. Todavia, veja uma coisa engraçada. Quando ele fala da sociedade líquida, ele fala das relações humanas, sociais, econômicas, de produção, que são passageiras, fugazes, como os líquidos. Pegue você um punhado de água e tente segurá-la. Você pode apertar, e fica com algumas gotas, mas ela escorre, ela foge. Estou falando de água, não de gelo. Água. É um líquido. Mas o líquido ainda você vê, você enxerga, você cheira, você percebe, você constata, vive com ele. Portanto, o líquido, ele é algo que não é fixo. Ele é líquido no sentido de que anda, de que ele não se fixa em alguma coisa. Porém, eu diria que, eu não tenho pesquisa sobre isso, não tenho informação suficiente, mas me permite pensar. Eu arrisco afirmar que nós já ultrapassamos a sociedade líquida. Nós estamos hoje numa sociedade imaterial, impalpável, online, existe, mas não se vê. Depois faça uma experiência. Pega o seu celular, abra o celular e vê o que ele tem dentro. Nada. Tem um monte de coisinhas lá. Mas lá dentro está tudo. Você tem o bem, você tem o mal, você tem a biblioteca, você tem a pornografia, você tem a religião, você tem tudo o que você quiser, você encontra lá.
Isso é imaterial. Isso não está numa base material, mas isso não está lá fisicamente. Já é diferente do líquido, já é diferente da maleabilidade de um óleo, que você ainda percebe. O imaterial não tem mais consistência nenhuma, mas existe, só que eu não vejo. Parece o nosso vírus, da coronavírus, né? Todo mundo sabe que existe, só os laboratórios que conseguem pegá-lo, e nós não vemos e pegamos e passamos mal. É uma coisa mais simples. Ao correio, depois veio o telefone, os centros de telefone, os telefones fixos, os telefones móveis em sala de casa, os telefones públicos e hoje os telefones celulares. Em Paranavaí, não sei, ainda tem um centro telefônico. Sabe que eu nem sei dizer para o professor se tem. Eu acho que não. Claro que não. Claro. Não tem. Como eu usei o centro telefônico de Paranavaí. Por que não existe? Porque tinha os telefones públicos, tinha o telefone fixo em casa. Por que era telefone fixo? Porque ele estava lá no campo, ou na sala, e você é que ia até lá. E que novidade quando o telefone móvel dentro de casa, você podia pegá-lo e andar pela casa falando. Já era uma novidade. Hoje nós temos o celular à disposição onde você quiser, havendo sinal. Isso parece brincadeira, mas vocês perceberam como isso muda o comportamento das pessoas? Eu fiz curso de datilografia, fiz 2, aliás, e não consegui aprender direito. Hoje também não quero mais, já passei da idade. Mas veja bem, eu fui orientado a digitar com 8 dedos, 4 de cada mão, e os 2 dedões inúteis era para dar o espaçamento, para passar. Se você pegar o seu telefone celular, você o segura com 8 dedos e com os 2 inúteis você vai digitando. Ora, isso muda o comportamento. Muda. Ou pior ainda, você com 5 dedos segura, esconde 4 e com 1 vai digitando. Quem tem curso de datilografia? Qual é a escola de datilografia que ainda existe? Não precisa. Ora, se um simples aparelho muda o comportamento das pessoas fisicamente, já imaginaram como isto age na nossa inteligência, no nosso pensamento, nas nossas ideias? Os nossos avós, nossos pais mais antigos e nós mesmos, como nós gostávamos e gostamos do dinheiro físico, a moeda, o papel, pouco dinheiro, tem dinheiro no bolso, bota a mão no bolso. Botar a mão no bolso hoje é fora de moda. Ninguém mais tem dinheiro no bolso, todo mundo tem cartão. E pior ainda, já não tem mais cartão, tem cheque. Outro mais avançado ainda, só tem Pix. E agora? Onde está o dinheiro? Quer dizer, se tornou imaterial. O Bitcoin, ou seja, a moeda virtual. O que nós temos de concreto hoje em nossos trabalhos acadêmicos, no sentido que nós estamos falando hoje da necessidade? Só que isso tudo que nós estamos falando, e de certa maneira brincando, mas constatando apenas como as coisas se alteram, não apenas no sentido físico, mas se nós observamos, a nós mais adultos temos que aprender com a tecnologia como as nossas crianças já nascem com isto, porque são nativas, e para elas é normal. Quando eu não sei alguma coisa, meu neto de 7 anos, digo, Bernardo, me ajuda aqui, como é que eu faço isso? Olha, Vô, faz assim, ó, clica aqui, aqui. Me explica de novo, Vô, tem que falar 2 vezes? Por quê? Você não entendeu? Não, mas então deixa eu notar, Vô, não se escreve nada, só basta clicar aqui. Para eles é normal, para eles é o cotidiano. Então, se nós vivemos hoje nessas modalidades de vida, isso não surgiu de nada. O ensino híbrido, o ensino à distância, o ensino remoto, o ensino domiciliar, não surgiram porque eu quis, porque os professores desejaram, porque é a estrutura social que exige essa nossa nova disposição. Daí nós vivemos hoje em crises de desintegração, de mudanças, de lutas, de contradições, que não nasceram
Hoje, há mais de 150 anos atrás, Marx afirmava categoricamente: tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu acho que hoje já o sólido, nem o líquido, já não existe. Acho que o planeta todo mostrou que nós estamos numa situação imaterial, estamos numa situação online, estamos numa existência em que tudo é frágil, que se desfaz aos nossos olhos. O nosso processo de trabalho. A gente escrevia à mão, a lápis, borracha, depois passava a caneta, passava a tinta, depois datilografava, depois surgiu o computador em que você digita e grava e salva. Aliás, uma coisa curiosa, né? Quando a gente escreve alguma coisa e não quer perder, a gente salva. E quem é que salva? Só Deus. Só Deus salva. Por que nós dizemos eu salvei o documento? Por quê? Porque nós temos na nossa frente um novo Deus. A televisão, a tecnologia é o nosso novo Deus. Ele é que me salva. Nossa, que me salva. Ainda bem que eu não perdi. E se você perde, basta acompanhar as CPIs da vida que recuperam dados que foram deletados. E que existe equipamento que deleta até o pensamento que você tem sem registrar. Cuide-se do que você pensa. Porque, de repente, a nossa cabeça começa a ser vigiada também, pessoal, já adivinha os nossos pensamentos. Ou seja, este momento histórico nos conduziu a tal ponto que tudo que era sólido se desmancha no ar. A pandemia nos mostrou que tudo é frágil, que tudo é um passe de mágica, que se desfaz aos nossos olhos e que nos desafia. Mas e nós, educadores, e nós, futuros educadores, em que podemos contribuir, em que podemos fazer? Como construir uma nova pedagogia, uma nova didática? E se me permitem, especialmente aos nossos queridos e queridas alunos, acadêmicos e acadêmicas, se vocês têm um trabalho final de curso, TCC, arrisquem. Peguem essas modalidades, essas novidades. Façam um estudo sobre ensino híbrido, façam um estudo sobre educação remota, sobre homeschooling, sobre educação invertida, sobre tecnologia. Por quê? Porque é isso que você precisa. Mas com um desafio. Não basta buscar o que é. Pense em como você vai usar isso. Qual é a didática que você propõe para o ensino híbrido? Qual é a didática que você propõe para a educação domiciliar? Para a aula invertida? Para todas essas realidades que nós vivemos e vivenciamos hoje. Nós estamos diante de um desafio muito sério. Por quê? Não joguem fora nada do que é passado. Porque o passado não é velho e nunca envelhece, porque ele é histórico. E o que é histórico permanece histórico. Não, mas isso está ultrapassado. Não está. Ele é histórico. Se é histórico, tem que ser entendido lá. Não posso dizer que os Lusíadas de Camões estão desatualizados. Eles são um documento histórico. Quer entendê-lo? Tem que entender de Bíblia, de religião, de mitologia, de história portuguesa, de história do mundo, de história do universo, de poesia, de rima, de tudo. Mas é histórico. Então não se jogam fora as raízes porque nós vemos algo mais volátil. Nós precisamos conservar essa raiz. Porém, temos que dar um novo olhar. Nós temos que ver uma nova diferença. Por exemplo, as teorias pedagógicas, as tendências, o currículo, o planejamento, cada área, cada disciplina, são diretrizes, são vias, são caminhos, são métodos. A educação à distância, o ensino híbrido, a formação de professores, o ensino domiciliar, são todos, eu diria, indicativos, são todas vias, são todas grandes linhas de pensamento. Só que cada uma dessas áreas de conhecimento implica em que a gente faça
o caminho. Por quê? Se existem as tendências pedagógicas, se existem as teorias, se existem esses elementos, eles não são a minha aula. Elas podem ser, esses elementos podem ser grandes indicadores, grandes guias, grandes processos de ensino-aprendizagem, mas eles não são a minha aula. A minha aula eu tenho que fazer, e tenho que repeti-la, às vezes sistematicamente, muitas vezes. Para quê? Para que eu me aproprie e possa trabalhar com eficiência aquilo que me é posto, aquilo que me é desafiado. Então, eu diria que mesmo que a gente queira mostrar que conhece, que sabe, e nós temos que mostrar isso, nós temos que ter clareza que diante desses novos desafios, diante desses novos tempos líquidos, modernos, em que tudo está volátil e, mais do que nunca, está na nossa presença, nós temos que saber escolher o nosso caminho. Porque se tudo é sólido, se tudo era sólido, tornou-se líquido e tornou-se imaterial, de tal forma que hoje não precisa mais nem de pendrive. Tudo está na nuvem. O que é a nuvem? Onde está a nuvem? Eu desejaria que, nesse final de semana, nos próximos dias, nas próximas semanas, quando se realizam os Jogos de Tóquio, que todos nós prestássemos atenção para as competições, mas observem a tecnologia que está marcando o impulso que você dá com o pé a cada instante. Quando um equipamento consegue tirar 10.000 fotos num segundo, o que representa isso para a nossa aula? Ou seja, a tecnologia ela está ali à disposição, não nos desesperemos com isso, porque nós não conseguiremos acompanhar tudo isso, mas não podemos nos desresponsabilizar do processo de ensino-aprendizagem, da leitura desse tempo presente em nossa formação. E eu diria que não é culpar os professores do ensino superior, não. Todos nós fomos apanhados desse surpresa. E se quisermos tentar melhorar ou prepararmos para os próximos momentos, próximos anos, nós temos que começar hoje. Nós, professores do ensino superior, os professores do ensino fundamental e médio, pela experiência forte, vivida que estão realizando, mas ao mesmo tempo muito sofrida, porque não existia planejamento específico para isso, tudo foi de surpresa, nós temos que começar a pensar. Esse caminho tem que ser construído não só pelo indivíduo, mas pelo aluno, pelo professor, pela comunidade, pelo grupo, pelo ensino superior e pelo ensino básico, pelo currículo, pela BNCC, pelo currículo da diretriz do Paraná, enfim. Nós temos que assumir a postura necessária para responder ao nosso tempo. Não são os futuros que vão responder, eles vão responder por aquele momento em que eles vivem. Nós temos que responder para o nosso tempo hoje. Mas, para pensar um pouquinho, esta construção coletiva, ensino superior, fundamental, médio, de alunos, de acadêmicos, hoje, que são desafiados não apenas a aprender um conteúdo para fazer prova, mas para fazer prova para de um conhecimento para uso, e, ao mesmo tempo, descobrirmos uma nova didática. Essa didática de que eu falei que não apontei nenhuma solução, é porque eu também não aceito, mas nós temos que construí-la. Ela não está nos livros de didática hoje ainda que eu conheço, mas nós precisamos construí-la. E é possível e temos que fazer. Porém, não desanimemos. Por quê? Se existe um método, se existe a via, se existe a grande rodovia, devo pensar que não existe o meu caminho. Porque o meu caminho, ele só existe à medida que eu o faço, individual ou coletivamente. Então, ele tem que ser construído. Então, o caminho se faz ao caminhar. E concluiria com um pequeno trecho de um poeta espanhol, Antônio Machado, em seu poema Cantares, ele nos diz o seguinte: tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar.
passar fazendo caminhos sobre o mar. Gente, fazer caminhos sobre o mar significa, se você anda de barco e você olha para trás, você vê um sulco de espuma, mas minutos depois não existe mais o caminho que você fez. Amanhã você vai fazer o mesmo trajeto, mas não será mais o mesmo caminho, porque é um novo caminho. O caminho se faz a cada aula. Se você prepara uma aula para 3 turmas, que são 3 turmas iguais, com o mesmo conteúdo, o mesmo nível, você não tem uma aula, você tem 3, porque são 3 caminhos, 3 momentos diferentes, alunos diferentes, interesses diferentes, horários diversos. Isto é, o caminho se faz ao caminhar. Mas amanhã, você tem que repetir a mesma aula com outro aluno que é aluno de amanhã, que tem um espírito. Se você repete a mesma aula à noite, é outra história. Então, cada aula é um caminho novo que nós temos que fazer e treinar. E ele continua. Caminhante, são tuas pegadas, são teus passos, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Ao andar, se faz caminho. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, senão sulcos de espuma no mar. E para fechar, depois é possível, em Carlos Drummond de Andrade, e agora José. Muito obrigado, Helene. Era isso que eu tinha. Parabéns, professor, realmente muito boa a sua fala, com certeza aqueles que vão assistir aí, tanto os nossos colegas professores, como os acadêmicos e os professores da rede estadual, municipal, só terão a ganhar. Eu gostaria, o professor levantou aí algumas grandes preocupações, né? Fez alguns posicionamentos, deixou em aberto aí que a didática, nós é que vamos ter que construir essa nova didática. E aí, eu gostaria de destacar aqui algo que a gente vem ouvindo de professores, tanto da rede municipal como da rede estadual, quando a gente conversa a respeito deste momento que estamos vivendo desde o ano passado, com a pandemia e esse ensino, né, com essas diferentes modalidades, a gente vem ouvindo assim, o professor dizendo, nossa, a gente acaba assumindo aulas que já estão vindo preparadas da própria CED, no caso dos professores do ensino médio, ensino fundamental, os anos finais, a aula já vem preparada, né? Nós estamos trabalhando em excesso, é desgastante o que nós estamos fazendo, muitas horas diante da tela, não somente nós, como os nossos alunos e até os pais, né, que precisam ajudar esses seus filhos. Por outro lado, o professor, aquilo que o professor aí já levantou, o nosso professor, ele não foi preparado para esse momento, ele não teve essa formação. E a formação, quando ela tem acontecido, aí pela própria secretaria, os professores têm reclamado que ela tem vindo paralela ao trabalho que ele está realizando. Então, os cursos que ele precisa fazer, ele tem atividade naquele horário. Então, ele acaba não podendo fazer esses cursos que a secretaria tem oferecido. Por outro lado, ele também se desgasta, porque às vezes ele não tem o equipamento adequado, o aluno também não tem um celular que comporte para assistir essas aulas. Se tem um celular, às vezes tem um só na residência para 2, 3 filhos utilizarem, o pai e a mãe também. Quer dizer, então nós estamos diante de muitas dificuldades e quando a gente conversa com o professor, ele levanta isso. E ele diz, nós sabemos qual é o nosso papel, nós queremos que o educando apreenda o conhecimento científico, porque este é o nosso objetivo ao organizar o nosso trabalho. Mas, quer dizer, o que fazer? Quer dizer, nós não temos essa estrutura, nós não temos esta preparação. Quer dizer, como organizar o processo de ensino, de aprendizagem, a avaliação, né? E aí, algo que vem acontecendo diante dessa interrogação. Quer dizer, a primeira coisa que se pensa é em minimizar o currículo ou minimizar os conteúdos. Quer dizer, não é por aí.
Não é minimizando o conteúdo, minimizando o currículo, enxugando o currículo, que nós vamos preparar este aluno, que é o nosso objetivo, que é o devir aí do nosso processo de ensino, que é a aprendizagem do aluno. Então, aí me fez lembrar uma questão que o professor destacou muito bem, a questão da formação, tanto a inicial como também a continuada. Então, quer dizer, estamos diante de duas questões fundamentais. Eu gostaria que depois o professor, né, comentasse sobre isso. Uma, que nós vamos precisar rever toda a nossa matriz dos nossos cursos superiores. No caso aí das licenciaturas, mais especificamente, que são os cursos que formam o professor. Então, essa formação inicial vai precisar ser revista, né? Isso está muito claro, porque o jovem, aquele que sai da universidade, não pode mais, né, ficar pensando nesse processo de ensino que até então vinha acontecendo, não modificou. E outra questão muito séria, que eu já venho me questionando há muito tempo, é a formação continuada. Porque os nossos acadêmicos de pedagogia, muitos deles já estão atuando na rede municipal, muitos já são professores. E aí, a formação que eles têm recebido, que a gente chama de formação continuada ou a formação em exercício, ela acaba sendo uma formação tipo assim, repassadora, multiplicadora. Alguém vai e recebe um texto, né? Alguém lá da coordenação recebe um texto de uma instância superior, aí leva esse texto para a escola, e aí o pessoal vai ler esse texto, e aí é chamado de semana pedagógica, formação continuada, quando na verdade isso não é uma formação continuada. Então são duas questões que me chamam a atenção, tanto a formação inicial, que nós vamos precisar rever, como vamos precisar nos aproximar mais da educação básica, ensino superior e educação básica, para oferecer essa formação continuada de tal forma que ela dê os fundamentos teóricos, metodológicos para esse professor que está aí atuando na escola, que já recebeu aí a sua formação inicial e está em plena atividade, né? Eu gostaria que o professor comentasse um pouquinho mais sobre esses dois aspectos. Eu tenho mais 2 horas para falar? Oh, Nilo, era para fazer pergunta simples, né? Ah, sim, então, né? Então não pode perguntar para os universitários, né? Então vou perguntar para o professor. Sim. Eu creio que são perguntas e reflexões muito sérias, porque se você pega os equipamentos eletrônicos que estão hoje à disposição, eles não foram feitos para a sala de aula. O celular não foi feito para trabalhar em sala de aula, tablet não foi feito para isso. As grandes tecnologias não foram moldadas e preparadas especificamente para a sala de aula. Então, nós temos que levá-las para a sala de aula, mas elas já vêm com o formato delas. Quer dizer, eu tenho que utilizá-las, mas dentro daquilo que elas dispõem, daquilo que elas já estão formatadas e que tem dentro de si. Podem ter tudo, mas elas não foram especificamente preparadas para a sala de aula. Por outro lado, a sala de aula e a instituição escolar, e a escola, além da sua parte estática, que é a manutenção regular das atividades, mesmo presenciais e não presenciais, ela também tem a sua parte dinâmica, que tem que acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento das redes sociais, o desenvolvimento das formas novas de comunicação, e isto também, especialmente na universidade. Só que a instituição escolar, pelo seu processo, ela não caminha na mesma velocidade das tecnologias que estão disponíveis no mercado a cada dia. Qual é a instituição pública de ensino superior que consegue renovar a cada mês, a cada 2 meses, a cada ano, toda a estrutura tecnológica que ela dispõe? Não temos condições. As instituições particulares até que têm mais facilidade porque dependem menos de burocracia. Todavia, esta reflexão não nos desresponsabiliza da nova modalidade de educação que está posta. Eu acho que o nosso currículo tem que ser resolvido
revisto, sim, com urgência, em todos os sentidos, em todos os campos. Não precisa descartar os conhecimentos teóricos nem históricos. Nada se joga fora. Mas nós temos que ver o tempo presente. As questões que são colocadas hoje para a escola, elas têm que ser respondidas hoje. A minha tese de doutorado foi sobre Comênio no século XVII. Um membro da banca de defesa, muito importante, muito inteligente, bom, estudioso, me perguntou: Gasparini, que questões do ensino Comênio resolve hoje, no século XX, XXI? Professor, nenhuma. Por quê? Porque ele é do século XVII. O século XVII tem uma estrutura. A didática de Comênio respondeu ao século XVII e ao século XVIII. Porque a visão que ele tinha da realidade daquele tempo, ela foi posta em execução mais de 100 anos depois. E uma coisa é você aprender o momento, outra coisa é você ter à disposição a possibilidade concreta de fazer isso. Eu creio que a nossa universidade hoje caminha a passos largos, mas ainda não tem a mesma velocidade e nem vai ter nunca. Ainda bem, eu diria, que tem alguém que reflete sobre o que acontece com mais calma. Porque a universidade não pode caminhar no mesmo ritmo da tecnologia, porque nós não temos estrutura para isso. Mas nós temos que nos atualizar. Quem responde às questões de hoje, somos nós, hoje. Se nenhuma sociedade se põe uma questão que não pode responder, ela não se põe a questão. Quando se põe a questão de resolver o problema da presença ou não presença do ensino online, remoto, híbrido ou à distância, é porque é uma questão que a sociedade já tem elementos para responder. Nós é que temos que fazer essa leitura. Como fazer essa leitura? Nós, o coletivo, é que temos que responder. Não temos resposta. Se você me pergunta, e a didática da pedagogia histórico-crítica, o que você vai fazer com ela? Eu não sei. Por quê? Porque ela foi presencial, foi moldada como presencial, como alguém que está ali com quem eu dialogo, com quem eu faço. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que transpor isso. Eu participei de uma tese de defesa, de uma tese de doutorado de um professor de Curitiba, em que tentou e fez com bom resultado a aplicação da pedagogia histórico-crítica online. Só que era com alunos relativamente adultos, no final do segundo ano, do segundo grau e do ensino superior. Então, já existe. Ele marcava, por exemplo, como nós marcamos essa live. Então, todos participam e a gente faz, acontece, é possível. Mas nós precisamos ter à disposição esses recursos. E eu tenho que transpor tudo isso para o não presencial. Então, este desafio, eu acho que nós temos que pensar as nossas disciplinas nessa dimensão. Como é que eu posso ministrar história jesuítica do Brasil online? Você tem que recuperar a história do Brasil dentro dessa perspectiva. Mas você não tem mais o jesuíta, você não tem o livro, você pode ter slides, pode ter... Mas nós temos que transpor o presencial para o virtual. Esse acho que é o maior desafio na matriz da nossa instituição superior. E quando eu digo virtual, não é desvirtuando, não é minimizando o conteúdo, não é minimizando a essência. Mas eu diria, nós temos que ser capazes de trabalhar o conteúdo na perspectiva de que aquilo que é ensinado tenha um uso social, não o utilitarismo, mas não se ensina mais para a prova. E o conteúdo, ele é um instrumento de trabalho, de luta, de resolução de problemas, ele tem que servir para isso, ele tem que ser trabalhado dessa forma na instituição superior. Quanto à formação continuada, eu acho que esse é um problema muito sério. Muito sério porque, de fato, você já, de certa forma, quem faz uma pergunta já tem a resposta, já respondeu. Não é possível fazer uma formação continuada enquanto você está em sala de aula. E não dá para suspender por 20 minutos uma sala de aula, porque a Secretaria de Educação, no artigo 8º, manda que ela vai fazer. É complicado para a Secretaria também, porque ela poderá não ter todos os equipamentos, todas as pessoas formadas para isso, mas precisa. Nós temos que achar uma alternativa.
E não é castigando o professor fazendo isso em férias, fazendo isso. Isso é parte do processo pedagógico. A formação continuada não é feita fora do cronograma de aulas e de trabalho do professor. Tem que ser feita de... E é claro que tem que ser feita, no meu entender, em duas dimensões, até três hoje. Primeiro, conteúdo, porque o professor precisa dominar o conteúdo, que já, em princípio, domina. Segundo, ele tem que dominar o equipamento. Terceiro, tem que ter o equipamento, ele e os alunos. Outra coisa que você já observou, uma questão é você ter o aluno presencial, outra só online. Agora, quando você tem um ensino híbrido, digamos, que você está falando para o aluno presencial e, ao mesmo tempo, para o aluno virtual, como é que você vai agir? Você vai caminhar na sala de aula, você vai escrever, se você escreve no quadro, o aluno que está como virtual consegue ler o que você escrever? Então, veja, a formação continuada, ela não é um momento que você faz e se deixa depois de acontecer. É um processo em que o professor tem que trabalhar a nova forma de comunicar o conteúdo, a nova maneira de planejar a sua aula, a nova maneira de estruturar os passos sequenciais do seu processo de ensino, e, ao mesmo tempo, temos que levar em conta uma nova dimensão do nosso aluno, que é o reverso do ensino, a aprendizagem. Se eu estou olhando no olho do aluno e ele está a 1 metro de mim, eu posso controlar e dizer, olha, presta atenção. Agora, quando ele está a quilômetros de distância, como é que eu vou controlar? Porém, o processo mental de organizar o ensino é do professor. Isto é, de estruturar como vou ministrar conteúdo, com que metodologia, com quais recursos, com quanto tempo. Isto é, planeja o seu trabalho. O processo do aluno é receber o conteúdo. Para receber o conteúdo, o aluno tem que estar focado. Lembro no início da minha fala, quando os pais desesperados proibiram os alunos, o governador editou um documento proibindo o uso do celular. Por quê? Porque atrapalhava a aula. Qual era a aula que o professor ministrava? A aula expositiva. Não usava o celular. Um professor de matemática da Rio Verde, de Mato Grosso, ele disse uma vez, professor, eu brigo com a minha escola, com a minha direção. E por quê? Porque eu exijo, ele é professor de matemática, eu exijo que todos os meus alunos tenham celular em sala de aula. Por quê? Porque ninguém vai comprar uma calculadora hoje. Ele tem que ter a calculadora no celular. Então, ele vai usar o celular. Então, você tem que descobrir formas de como usar o celular, não apenas para jogos, não apenas para diversão. Nós temos que aprender a utilizar o celular de forma agradável. O que é que encanta mais um jovem rapaz, da moça e nós idosos, se não a telinha, se não o celular, se não estar no café da manhã, no almoço, na janta, no bolso, no banheiro, onde você vai, no dormir, debaixo do travesseiro, está com você. Ora, isso muda a estrutura de uma mente. Para que o aluno aprenda dentro da formação continuada, é preciso que se pense no professor e se pense no aluno. Como envolver o aluno de forma agradável? A pesquisa que a USP fez mostrou que os alunos não estão interessados nas minhas aulas. Por quê? Provavelmente são as aulas presenciais transpostas expositivamente para as aulas online. Então, não interessa. Se já não interessava muito quando estava presencial, tanto menos vai interessar agora que está longe e que o conteúdo, muitas vezes, não é do interesse imediato do aluno. Essa é outra questão. O que eu sempre digo assim, qual é o melhor dia de aula para o aluno? O dia que falta o professor. Porque ele não tem obrigação de fazer nada, não tem obrigação de estudar, não tem obrigação de ler. Se você deixa os alunos livres, aula de português começa às 9h40 e o professor atrasou meia hora. Você acha que durante essa meia hora os alunos estudaram alguma coisa? Por iniciativa deles? Estão torcendo para que o professor não venha para ir embora logo. Ou seja, a sala de aula não é agradável. É um lugar em que é constritivo para os alunos. Isso não pode ser feito com os nossos aparelhos celulares. O celular encanta.
como é que eu torno o meu conteúdo encantador para os alunos? Essa é a nova didática. Eu tenho que, talvez, ler aquele livro da sedução pedagógica. Como é que eu seduzo? Como é que eu encanto? Isso vale o nosso Hugo Asman, reencantar a educação. Isto é, eu tenho que ter a educação como um encanto, como um desafio, como uma coisa bonita, linda, maravilhosa, desafiadora e, ao mesmo tempo, envolvente. As nossas aulas não são envolventes, são pressivas. Prestem atenção. Vou castigar você se não prestar atenção. A prova vai ser difícil. Isso não é aula, isso não é processo de conhecimento. Então, acho que é um monte de questões ali que estão envolvidas, mas eu acho que é um momento oportuno para nós, professores do ensino superior, começarmos a apresentar para os nossos alunos e, em primeiro lugar, desafiar a nós mesmos. A nós mesmos, porque isso também é complicado. Para eu poder trabalhar na mudança dos outros, se eu não me converter primeiro, vai ser difícil deles acreditarem em mim. Mas é um pouco isso que eu penso. Eu respondi, eu sei, entrolei bastante bem. Não, é muito claro a sua fala, e inclusive me fez pensar aqui, quando o professor coloca, é mais no finalzinho, na verdade nós temos que repensar o nosso processo mental de organização aí do nosso trabalho, o processo mental, quer dizer, como que o professor pensa essas aulas. E aí me fez lembrar, inclusive, a questão da pedagogia histórico-crítica, quer dizer, que eu penso que se nós levarmos em consideração que esse aluno que nós temos é um aluno, na verdade, sincrético, né? Um aluno empírico, e que o aluno concreto é o aluno que não sabe ainda o que ele quer e onde ele quer chegar, mas que nós, professores, devemos ter clareza disso, eu acho que já é um passo importante, até porque vai ficando claro que as nossas aulas, na verdade, ela tem que carregar aí um método, porque nós fazemos opção, né, por um posicionamento teórico, filosófico, pedagógico, nós vamos ter que fazer um posicionamento, mas o que nós podemos, ao invés de minimizar os nossos conteúdos e o currículo, é repensar a nossa metodologia de ensino, os meios, os recursos, quer dizer, a tecnologia que aí está, porque nós vamos ter que nos apropriarmos dessas ferramentas ou apreendermos o uso dessas ferramentas até para fazer o trabalho tanto aí na formação inicial como na formação continuada daqueles que já estão aí distante da universidade, né? E, quer dizer, dar prosseguimento a um trabalho e, como disse o professor, vamos ter que construir esse caminho. Nós vamos ter que construir, né, no coletivo. No individual, nós não vamos chegar a lugar algum mesmo. É só no coletivo. No coletivo, e eu acho que é o momento de a gente repensar os processos de ensino, aprendizagem nessa dimensão, por exemplo, da pedagogia histórico-crítica, como isso pode ser trabalhado online. Isso. Não é transpor automaticamente, eu tenho que reconstituir a interação com os alunos. Isso. Muda completamente o processo. Eu vou fazer uma dinâmica de grupo. É possível, mas eu não estou lá. Então, vamos dizer, como é que nós vamos reorganizar esse processo de ensino-aprendizagem com qualquer tecnologia, com qualquer metodologia. Isso, e aí fica muito claro uma das categorias aí, né, da dialética, a questão do movimento, é nos mantermos nesse movimento, né, porque a nossa postura, a nossa forma de organizar esse trabalho, de ministrar essas aulas, na verdade, fugindo daquela posição de que uma pedagogia ou um método dentro de uma corrente teórica, ele seria um receituário. Na verdade, ele não é um receituário, na verdade, é um posicionamento que nós temos que ter diante daqueles alunos que estão conosco. Se nós queremos formar esse sujeito para, como o pessoal usa muito a expressão, não é para o mercado, né? Na verdade ele vai para o mercado, mas a nossa preocupação não é formar esse aluno para o mercado, mas para o mundo do trabalho, que é um outro pensamento. Então nós temos que ter clareza de que nós devemos nos modificar também, nos manter sempre em movimento para poder provocar esse movimento nos nossos alunos também, né? Acho que é isso. Não sei se a Rosângela ou a Rita querem colocar aí as questões que vão deixar aí para os alunos, que vão deixar 2 questões, né? Ou uma questão.
nós vamos deixar, então, no formulário, eles vão assinar esse formulário e vão responder 2 questões, nós vamos elaborar ainda, tá? Pensamos em algumas. Eu quero finalizar, agradecer grandemente o professor João Luiz Gasparim, né? Então, muito bom ouvir, muitos aprendizados. A Nilva também, uma querida, saudade, Nilva, quando a gente puder, né? Se encontrar. Saudade também. A Rebeca, que está aqui nos ajudando, e dizer, né, para todos que estão aí, que essas reflexões, elas nos, assim, vêm contribuir muito para esse momento histórico, porque, como o professor falou, compete a nós, né, agora, pensar essa nova didática. Está nas nossas mãos, não vai ser do futuro, é o hoje, então agora, temos que fazer agora, né? Então fazer o melhor que nós pudermos. Então, um abraço a todos e a todas, e esperar no próximo momento de reflexões. Obrigado pela paciência em me ouvir, agradeço a oportunidade de poder estar com vocês. Obrigado. E também agradeço imensamente o professor ter aceito o convite, foi muito bom, valeu realmente, né, esse nosso momento de hoje, e com certeza quem ouvir essa fala realmente vai gostar e vai poder repensar o processo de ensino e de aprendizagem, e como também da própria avaliação a que o professor se referiu aí na sua fala. Muito obrigada, professor, e aí uma boa tarde a todos. E estamos à disposição e esperamos que o professor também esteja à disposição quando precisarmos do seu retorno. Tá certo. Obrigado. Obrigado.